Crimes tão absurdos e brutais que parecem mais uma história de enredo de filme slash, mas que infelizmente é uma história real e que inspirou a série de filmes Pânico. Olá pessoal, eu sou a Vivi e aqui no canal nós contamos histórias de terror criadas, inventadas, mandadas por vocês ou experiências reais que vocês passaram, além de crimes reais e mistérios da história. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curte e comenta nos vídeos. Encaminha também para alguém que gosta desse mesmo conteúdo e vamos para o vídeo de hoje. A história de hoje é um caso real e eu gostaria de deixar um alerta, porque podem ter algumas descrições violentas, algumas falas muito descritivas dos crimes. E se você não é um tipo de pessoa que consegue assistir ou ouvir esse tipo de conteúdo, eu já quero deixar aqui o alerta. O vídeo de hoje é baseado na história real que inspirou a série de filmes Pânico. Então, tudo começa com duas calouras que estavam se mudando para perto da faculdade onde iriam iniciar seus estudos. A primeira era Sonia Larson, que nasceu em 1º de janeiro de 1972, na Flórida. Ela era uma jovem descrita como talentosa, uma ótima amiga, uma boa filha, que gostava de esportes e amava crianças. Então, aos 18 anos, ela estava começando a faculdade. Ela queria se formar e trabalhar com crianças. Ela conheceu Christina Powell, também conhecida pelos próximos como Christy. Ela nasceu em 30 de novembro de 1972. Ela estava com 17 anos na época. Era conhecido por sua personalidade brilhante e tinha o sonho de se tornar arquiteta. Elas eram calouras e passaram a dividir o mesmo apartamento, pois os apartamentos da faculdade já estavam todos cheios. Então elas se juntaram e foram morar ali nas proximidades da faculdade. A mãe de Sônia até comentou que ela odiava o fato da filha não poder morar dentro do campus, porém os dormitórios estavam todos ocupados naquela época. Então, poucos dias após as duas se mudarem, as famílias tentaram contato, tanto com Sônia como com Christy. Então as famílias passaram ali alguns dias sem conseguir contatá-las. Como elas tinham se mudado recentemente, o telefone ainda não tinha sido instalado. E então as famílias esperaram a ligação das duas e não receberam nenhum contato. Então a família da Christy, que morava mais perto, decidiu ir até o local para ver como estavam. Então, no dia 26 de agosto de 1990, ali os responsáveis pelos apartamentos foram chamados pela família da Christy, pois eles tinham ido até o apartamento, batido na porta e não receberam nenhuma resposta. Além de que, tinham alguns bilhetes recados na porta das estudantes, como se alguns colegas tivessem passado por ali e não tinham conseguido falar com elas também, o que deixou todo mundo ainda mais assustado. Então, o zelador, o responsável pelo apartamento e a família da Christy decidiram subir até o apartamento e abrir a porta. Eles também já tinham chamado a polícia para acompanhá-los naquele momento. Então, assim que eles entraram no apartamento, eles já se depararam com uma cena horrível. Eles viram o corpo da Christy. E a cena era tão horrorizante que o zelador não conseguiu ficar ali muito tempo. Ele saiu correndo do apartamento e chegou a vomitar do lado de fora, de tanto que ele ficou assustado com aquela cena grotesca. E infelizmente a família também estava ali, e eles presenciaram toda aquela cena. Imediatamente a polícia solicitou reforço para entrar na casa e descobrirem os detalhes do crime. Christy, ela estava no primeiro andar do apartamento. Ela tinha sido atacada, estava posicionada de forma sugestiva. Ela estava totalmente sem roupa, com várias feridas. Ela tinha sido atacada, ferida diversas vezes e estava com fita em seus pulsos, provavelmente para ter sido imobilizada. No segundo andar estava o corpo de Sônia. Foi encontrado em seu colchão d'água, com ferimentos nos braços também e no tronco. Ela tinha algumas lesões de defesa nos braços. Os corpos das vítimas tinham uns detalhes únicos. Os corpos teriam sido lavados com detergente, provavelmente o assassino tentando se livrar de algum vestígio ou material genético. Christy teria sido violentada.
e ela estava com o corpo cheio de marcas de facadas, inclusive o seu corpo estava mutilado. A Sônia também tinha várias marcas de facadas pelo corpo. Provavelmente ela não tinha sido violentada. Enquanto os policiais ainda estavam na cena do crime, eles receberam uma denúncia de desaparecimento. Agora, Krista Hoyt, de 18 anos, ela não apareceu durante o trabalho e nem atendia o telefone. Ela estudava numa faculdade comunitária ali próximo e trabalhava para o xerife do condado, em meio período, pois o seu sonho era se tornar uma policial posteriormente. Hoyt nunca atrasava, ela era sempre bem pontual, o que levou à suspeita do xerife e seus amigos de trabalho, que solicitaram que a polícia fosse até o apartamento dela para fazer uma verificação de segurança, saber se estava tudo bem. E então, quando a polícia chegou ao local, acharam uma cena totalmente brutal. O corpo da vítima tinha sido mutilado e apresentava sinais de ataque violento. Ela também havia marcas de fita adesiva nos pulsos. Da mesma forma que as vítimas anteriores, ela tinha sido posicionada de forma incomum. E nesse caso ainda foi tudo mais horrível e brutal, pois a sua cabeça tinha sido decapitada e ela foi posicionada de uma forma proposital, em uma prateleira, onde era como se a cabeça estivesse olhando para o seu próprio corpo nu. Então, aquilo chocou ainda mais os investigadores. Além de que, algumas fontes afirmam que os mamilos dela tinham sido retirados, como se o assassino tivesse levado para guardar de lembrança algum souvenir. Com todos aqueles crimes brutais acontecendo, a comunidade local ficou abismada. Eles começaram a surtar, ficaram com medo. Os estudantes que tinham as suas casas próximas saíram da faculdade e voltaram para suas famílias, e os que permaneceram ficaram com medo de sair de casa, ficaram com medo de permanecer ali no local. Então, a informação é que vários deles compraram armas, andavam com facas para se defender, tacos de beisebol, de qualquer forma para se sentirem um pouco mais seguros diante daquela situação. Então, com 3 homicídios sendo descobertos em menos de 12 horas, foi formada uma força-tarefa policial para investigar e descobrir, enfim, quem era o culpado. Na cena do crime, os investigadores encontraram papéis toalha, com vestígios de material genético, possivelmente do culpado, já que não eram das vítimas. Porém, naquela época, o teste de DNA ainda era bem complexo e demorado, o que atrasou um pouco os resultados dos exames. Na manhã do dia 28 de agosto, a universitária Tracy Powles, ela era estudante de direito, também foi encontrada morta em seu apartamento, após sua amiga não conseguir contato por alguns dias. Então, ela decidiu ir até o apartamento da amiga e se deparou com aquela cena horrível. Seu corpo apresentava os mesmos sinais de violência das vítimas anteriores. Posicionada de forma sugestiva, com o corpo mutilado, sinais de diversas facadas. E ela não morava sozinha, ela morava com seu amigo Manuel Taboada. Ele também foi encontrado morto, com diversas facadas em seu corpo. Provavelmente ele tentou de alguma forma se defender ou defender a amiga e foi atacado. Com a série de crimes acontecendo, a polícia pediu que qualquer um que tivesse alguma informação, alguma suspeita, ligasse imediatamente e reportasse o suspeito para que fosse investigado. Foi aí que se depararam com o primeiro suspeito. Várias pessoas ligaram e informaram que aquele suspeito era estranho, era uma pessoa que era vista direto na faculdade, portando facas, além de ter um passado de violência. Era Edward Humphrey. Ele morou brevemente ali no mesmo complexo que as 2 primeiras vítimas, e ele apresentava vários comportamentos considerados estranhos. Como eu disse anteriormente, ele portava facas, ele tinha alguns transtornos psicológicos, estava sem medicação naquela época, além de ter várias cicatrizes no rosto. Era muito visível, o rosto dele era todo cortado por um acidente anterior de carro. E o que mais deixava ele com cara de suspeito era que ele já tinha sido preso anteriormente por violência doméstica. Ele agrediu sua avó anteriormente. Então, a polícia achou
que de forma muito rápida eles tinham achado o verdadeiro culpado. E naqueles dias que ele ficou preso, coincidentemente, os ataques também pararam de acontecer. Então, para a polícia, aquilo estava resolvido. Só faltava achar as provas para se ligarem ao caso. Porém, quando o teste de DNA foi realizado no suspeito Ed, as informações ficaram contrárias, pois o seu tipo sanguíneo era A, e o tipo sanguíneo do possível autor dos crimes encontrado na cena era tipo B. Alguma coisa não fazia sentido ali, mas a polícia tinha certeza que era Ed. Provavelmente ele teria algum outro cúmplice, então continuaram investigando o caso. Enquanto as investigações avançavam, a polícia decidiu filtrar crimes semelhantes ali nas redondezas, para ver se o criminoso já tinha feito alguma outra vítima em alguma outra cidade. Foi aí que eles encontraram o caso de Julie Grissom, de 24 anos. Ela teria sido assassinada junto com seu sobrinho, de 8 anos, e o seu pai Tom, de 55 anos. Algumas fontes falam que ela tinha acabado de se casar e voltar de lua de mel, então aquilo foi um golpe drástico para o esposo. Algumas fontes também falam que ela não era filha do Tom, o idoso na casa, e sim sua esposa. Mas a maioria das fontes falam que era filha, sobrinho e avô. A polícia achou aquilo ali tudo muito semelhante. O mesmo modus operandi. Julie tinha sido esfaqueada até a morte. Ela também tinha sido violentada. Os seus mamilos tinham sido retirados como um troféu. E além do que, a cena tinha sido toda montada. E ela também estava em posição sugestiva. Então, tudo batia com aqueles crimes atuais. Foi aí que, no meio da investigação, a polícia recebeu uma denúncia. E a denunciante era Cindy. Cindy era conhecida de um homem chamado Danny, de sua cidade natal. E quando ela soube dos assassinatos dos estudantes, ela imediatamente se lembrou desse colega Danny. Eles se conheciam e passavam tempo juntos, já que eles moravam no mesmo bairro. Cindy era uma colega dele e, junto com seu marido, eles passavam algum tempo ali conversando. Só que Cindy sempre achou o Danny um pouco estranho. Em certa ocasião, ele disse para o seu marido que ele gostava de esfaquear pessoas, o que fez o seu marido ficar assustado e tentar de qualquer forma se afastar de Danny. Cindy também lembra de uma conversa que teve com Danny, onde ele disse que iria embora daquela cidade, onde ele morava até o momento, que era Silverport. Ele disse que se mudaria para Gainesville, onde tinha várias garotas bonitas. Ele poderia descansar à luz do sol, enquanto via moças bonitas passarem por ele. Então, todos esses fatos estranhos fizeram Cindy acreditar que ele poderia ser o culpado. O que Cindy não sabia é que outra equipe de investigação da polícia já tinha ouvido falar no nome do Danny, porque na noite do crime de Krista Hoyt, teve um assalto no banco ali próximo, onde a polícia tentou achar o culpado, porém ele conseguiu fugir. Só que ainda assim, a polícia conseguiu achar algumas provas do criminoso, que seriam as notas manchadas do banco, além de uma chave de fenda e um gravador. Quando a polícia foi escutar a gravação, tinham algumas coisas estranhas. A pessoa se gravava como se estivesse cantando uma música inventada por ela mesma, falando sobre assassinatos, falando que ele era um mandarilho assassino ali da região. E na gravação, ele também dava o próprio nome, Danny. E uma coisa que eu não falei é que a polícia suspeitava que o autor dos assassinatos, ele entrava nas casas usando uma chave de fenda, arrombando a porta. Então, tudo começou a se encaixar. Quando a polícia foi atrás de Danny, para sua surpresa, o criminoso já estava preso. Ele tinha assaltado um supermercado na Flórida e foi capturado após ter um acidente de carro. Então, ali foi o ponto certo para eles começarem a investigar, pois eles já tinham o Danny preso e poderiam fazer todas as perguntas que eles quisessem. Agora vamos voltar um pouco para a história de Danny. Em 26 de maio de 1954, nasceu em Shreveport, Louisiana, Danny Harold Hawley. Desde bebê, ele foi submetido a vários tipos de abuso por parte do pai, que era um policial veterano da Guerra da Coreia. Ele era um homem controlador e violento. Sua mãe
tinha apenas 19 anos, Claudia Howley. Ela era uma aspirante a cantora na época, só que também era vítima de violência por parte do pai de Danny. Danny relatou, alguns anos depois, que o pai o agredia desde que ele tinha um pouco mais de um ano, quando ele não conseguia engatinhar direito. Então, o pai via isso como uma desculpa para agredi-lo. Ele também tinha um irmão mais novo, que era submetido aos mesmos tipos de violência que o Danny. Sua adolescência também foi difícil. Ele tentava escapar da realidade por meio da música, gostava de cantar e tocar violão. Uma das poucas lembranças felizes que ele tem de sua adolescência, que quando fez 15 anos ganhou um violão. Mas nem a música e as artes conseguiram o afastar daquela vida que ele estava levando. Na vida adulta, o Danny continuou enfrentando dificuldades sociais. Ele se alistou na Força Aérea, mas em 1972 ele foi expulso por posse de drogas. Ele até se casou e teve uma filha, mas o casamento terminou rápido, devido a ele ser abusivo igual o pai. Então, na década de 80, ele continuava envolvido com crimes e passou por várias prisões no Alabama e Mississippi. Em novembro de 1989, ele voltou à sua cidade natal e trabalhava em um restaurante. Porém, em um determinado dia, ele foi demitido. E foi aí que aconteceu aquele crime na casa de Julie Grissom, onde ela foi assassinada, seu sobrinho e seu pai. Já em maio de 1990, ele voltou até a casa de seu pai, onde começou uma discussão. No meio da briga, ele pegou uma arma e atirou no seu pai. Ele atirou 2 vezes, no estômago e no rosto do seu pai, que apesar de ficar com sequelas, o pai conseguiu sobreviver, ficando sem um olho e sem uma orelha. Após esse crime, o Danny fugiu, arranjou um nome falso e foi para o Kansas, depois para a Flórida, até chegar em Gainesville. Então, após a polícia juntar todas as pistas, juntar o histórico do Danny, ele foi preso, acusado pelos assassinatos dos estudantes universitários. Porém, ele nunca admitiu. Ele sempre negou, falando que não tinha nada a ver com os homicídios. O Danny ele já cumpria penas de prisão perpétua por vários roubos à mão armada, quando foi formalmente acusado dos assassinatos dos estudantes em Gainesville, em junho de 1992. O seu julgamento aconteceu em 1994, e assim que começou a depor, ele mudou totalmente a sua história. Antes ele se dizia inocente, e então no seu julgamento ele decidiu se assumir culpado pelos homicídios das 5 vítimas universitárias. E ele foi contando ali tudo o que aconteceu, ele contou todos os detalhes dos assassinatos, e então pegou pena de morte. Já na cadeia, esperando o cumprimento da sua sentença, ele acabou confessando para algum colega de cela dele que ele também tinha cometido aquele assassinato com a Julie Grissom e sua família. E só aí todos tiveram certeza do que ele realmente tinha feito. Esse foi um caso horrível que deixou toda a população assustada, e algum tempo depois das mortes foi feito um mural, uma pintura em um muro da cidade, em homenagem às vítimas, para que elas fossem lembradas e de certa forma homenageadas. Essa história terrível tomou conta de jornais, revistas da época, e foi aí que o diretor do filme, do Pânico, acabou vendo um documentário a respeito dessa história, que deixou ele totalmente perplexo. E daí ele teve as ideias para fazer o vilão dele no filme. A questão do vilão sempre correr atrás de vítimas universitárias e os seus ataques acontecerem com uma faca. Foi aí então que surgiu a série de filmes do Pânico. Enfim, pessoal, esse foi o caso de hoje, um caso horrível, super macabro, que realmente aconteceu, foi um fato real, o que nos deixa assustados de como pode ser a mente e a maldade humana. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, coloque aqui nos comentários, deixe a sua curtida e até o próximo vídeo.